sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 5, que é uma continuação da nossa aula de número 4, onde nós vamos ler sobre notação científica. Nessa aula nós iremos abordar operações básicas envolvendo números que estão em notação científica, como adição, subtração, multiplicação e divisão, e também falar sobre alguns prefixos aí, para que a gente escreva números também, e não necessariamente utilizando somente expoente, mas sim uma abreviação com a utilização de prefixos. Pois bem, na aula passada nós observamos alguns exemplos de números que eram escritos em potências de 10. A gente tomou ali a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo ao quadrado. E também nós tomamos o exemplo da carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Caso ali eu utilizei a notação somente de pontos, tá? Mas nesse momento aqui é arbitrário. Vou utilizar aqui o ponto. Tá? Esse ponto aqui ele é equivalente ao sinalzinho de multiplicação que a gente conhece, o x. Mas enfim. Então, basicamente nessa aula a gente vai saber operar com esses números que estão em notação científica, no que diz respeito à soma, subtração, multiplicação e divisão, ok? A gente vai observar que essas operações respeitam algumas propriedades. Por exemplo, vamos aqui para o caso 1 da soma. Todas essas operações que nós vamos fazer aqui, elas respeitam nada mais, nada menos do que as regras de expoentes. E as regras de expoentes comuns. Mas vamos fazer aqui alguns exemplos tomando cada um das seguintes situações. Vamos aqui primeiramente para a soma e vamos tomar números quaisquer aqui, ok? Vamos tomar aqui 3,4 vezes 10 a menos 3. E também aí 1,6 vezes 10 a menos 4. Para a gente realizar essa operação de soma, vou chamar isso aqui de 1i e isso aqui de 2i. Para a gente fazer essa soma, esse somatório, que vai ser igual a i mais 2i. Como é que a gente procede? Primeiro que da forma como eles estão aqui, a gente nota que eles não estão na mesma ordem de grandeza, que ainda é um assunto que a gente vai ver, mas já a gente tem uma noção aqui inicial. Ou seja, esse número aqui, ele não pode ser somado operacionalmente aqui com esse aqui que está multiplicado com uma base de 10 elevado a menos 4. Para isso a gente tem que realizar um ajuste, a gente tem que deixar os dois na mesma base, com o mesmo expoente. Ou seja, a gente escolhe aqui qual dos dois a gente quer alterar. Eu vou escolher esse daqui, mas pode ser o outro, tanto faz, ok? Já a nossa operação de soma, vou chamar só de S aqui, ela vai ser o seguinte, i mais 2i, onde o i é 3,4 vezes 10 elevado a menos 3, mais. Agora nós vamos bem aqui abrir um parênteses e ajustar esse outro termo aqui, ok? Nós vamos fazer o seguinte, 1,6 vezes 10 a menos 4, a gente vai repetir. Agora a gente vai fazer com que ele fique na mesma base de 10 desse outro aqui, que está elevado a menos 3. Para isso, o que a gente observa? A gente observa para o nosso expoente e para a vírgula, basicamente é isso. A gente tem que fazer aquela operação inversa que a gente fez lá na aula 4, onde a vírgula, quando ela ia para a direita, ela aumentava, para a esquerda, para a direita ela diminuía e para a esquerda ela aumentava. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que diminuir, no caso, aumentar esse expoente, ok? Aumentar para que ele fique ali menos 3, ele está aumentando numa reta decrescente, numa reta real aqui. A gente tem que menos 3, menos 2, menos 1, 2, 3. Aqui menos 4 também. Menos 4 e 4. Se a gente está indo de menos 4 para menos 3, a gente está aumentando, né? Visto que daqui a gente está tomando valores mais positivos e para cá a gente está tomando valores mais negativos. Enfim, é feita essa observação, a gente vai ter que fazer a operação com a vírgula que faça esse ajuste para a gente, ok? Então a gente tem que aumentar esse númerozinho aqui. Para que a gente aumente, a gente tem que andar com a vírgula para a esquerda, ou seja, isso aqui vai ser reescrito de forma equivalente da seguinte forma:
0,16 vezes 10 a menos 3. Já que a gente passou a vírgulazinha aqui para a esquerda, o expoente diminuiu, tá? Ele foi de menos 4 para menos 3, ele diminuiu. Ele aumentou, no caso. Ele aumentou em módulo, mas diminuiu aqui o número absoluto, ok? Então, a partir disso, a gente pode reescrevê-lo aqui nessa soma algébrica simples, que a gente vai dizer que é 0,16 vezes 10 a menos 3. O que a gente pode fazer agora? A gente poderia deixar o 10 a menos 3 em evidência e somar somente os números inteiros aqui, né? Números inteiros não, esses números aqui que estão representados lá pelo aquele A que a gente viu lá na aula 4. 3,4 mais 0,16 multiplicado por 10 a menos 3. Isso aqui vai me dar 3,56 vezes 10 a menos 3. Ok? Essa aqui é a nossa operação que a gente tem que realizar para a soma. Quando a gente vai aqui para subtração, é um processo bastante semelhante. A coisa que a gente tem que fazer aí novamente é ajustar os números para a mesma potência de 10. A gente pode tomar aqui os mesmos números, mas eu vou tomar números diferentes. Eu vou tomar aqui 5 com base de 10 positivo. 5 vezes 10 a 8 e 3, 30 vezes 10 a 9. Vamos lá, a nossa subtração, que é o mesmo essa aqui, só que de subtração. Aí eu vou subtrair o número maior do menor, ok? Como fazer o número maior do menor? Eu vou preservar esse número aqui e eu vou modificar esse outro aqui. Então vai ficar 30 vezes 10 a 9 menos. Agora eu vou transformar esse outro número aqui com uma base de potência de 10 elevado a 9. Para fazer isso a gente tem que modificar novamente a vírgula. A gente observa aqui, né? Vamos fazer um novo parênteses aqui. A gente observa que isso aqui é que 5 vezes 10. 5 vezes 10 a 8, tá? Eu posso usar tanto x como ponto, tanto faz nesse momento. A vírgula está aqui. E para a gente aumentar esse expoente, né, de 8 para 9, a gente tem que multiplicar a vírgula para a esquerda. Ou seja, isso aqui vai ficar 0,5 vezes 10 a 9. Ou seja, aqui vai ficar 30 vezes 10 a 9 menos 0,5 vezes 10 a 9. Ok? Então isso aqui dá 2,5 vezes 10 a 9. Tá? Se a gente fizer aqui a mesma operaçãozinha aqui de isolar, deixar em evidência, aliás, o 10 a menos 3. Para o caso da multiplicação e da divisão, os processos também eles são semelhantes entre si. Vamos aqui para a multiplicação. Para a multiplicação e para a divisão, a gente também vai observar as mesmas propriedades de regra de expoentes. Vamos ter aqui, pegar dois números quaisquer, pegar aqui 1,6 vezes 10 a 3 e 2 vezes 10 a 4. Se a gente quiser realizar a multiplicação, a gente vai fazer 1,6 vezes 10 a 3 multiplicado por 2 vezes 10 a 4. Nesse caso aqui não importa se os expoentes estão diferentes, né? O que a gente vai fazer simplesmente é multiplicar as bases, que são esses valores de A aqui, tá? Esses dois são A's. Multiplicar as bases, que vai ficar aqui no caso aqui 3,2 e somar os expoentes da base de 10, ou seja, 3 mais 4. Isso aqui vai ficar 3,2 vezes 10 a 7. Certo? Isso aqui é uma aplicação de propriedade básica de expoente. Aqui para a divisão vai ocorrer algo semelhante. Divisão. Vou pegar novamente esses mesmos números aqui que eu tomei anteriormente. E agora a gente vai aplicar a divisão. D de divisão. Eu vou dividir esse número aqui da esquerda pelo da direita. Mas tanto faz, é só uma aplicação aqui geral.
2 vezes 10 a 4 dividido, tá? Por essa barra dividido por 1,6 vezes 10 a 3. Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai observar que 2 dividido por 1,6 é 1,25. E aqui a gente aplica simplesmente aquela propriedade de divisão de potências, bases diferentes. É 10 dividido pela base de cima, o expoente de cima, menos o expoente de baixo, ou seja, 4 menos 3. Então, esse aqui vai ficar 1,25 vezes 10 a 1. Então, essas são basicamente as regras que a gente tem que se atentar aqui na hora de fazer nossas operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. Ok, agora a gente vai para a nossa segunda parte dessa aula, que é a aula falando sobre os prefixos. O que são os prefixos aqui para a gente em notação científica? Assim como a gente tem ali no caso da notação científica, no caso geral, formas de escrever números muito grandes ou muito pequenos, como potência de 10, os nossos prefixos servem para agrupar e organizar ainda mais esses números quando são multiplicados com base de 10, né? Por exemplo, a gente pode escrever 10 a 2, 10 a menos 6, 10 a 6 como sufixos que facilitam a nossa descrição. E são bem conhecidos aí na área da física, na área da química também. Existe uma tabela aí que é muito facilmente disponível, encontrada na internet, com vários prefixos, como por exemplo a gente tem o mi, eu posso citar aqui também o nano, o pico, o mili, o quilo, tá? Quando tinha aquele quilo lá de quilograma, ele vem de um prefixo, o giga, que ele é representado pela letra maiúscula G. Tá, o micro, nano, pico, mili, quilo. Essa lista ela é bem mais extensa do que isso aqui, tá? Ela pode ser facilmente encontrada na internet, ela é bem mais extensa. O que a gente tem que entender dessa lista é que ela tem valores pré-definidos. Ela é uma espécie de código que a gente pode utilizar aí para escrever aquelas mesmas notações científicas. Por exemplo, o micro ele vale 10 a menos 6. O nano ele vale 10 a menos 9. Pico vale 10 a menos 12. O mili vale 10 a menos 3. O quilo, bastante conhecido pela gente, ele vale 10 a 3. E o giga, ele vale 10 a 9. Tá, mas qual a aplicação disso necessariamente? Por exemplo, se a gente tem aí um número de notação científica, que ele pode ser um fator, pode ter um fator aí que tem esse fator de multiplicação ou divisão, a gente pode reescrevê-lo da seguinte forma. Vamos tomar aqui um valor qualquer, arbitrário. A gente tem aqui, vou pegar uma lista de exemplos, uns exemplos arbitrários aqui. Eu vou pegar gramas, vamos pegar aqui 1000 gramas. 1000 gramas. Tá? Esse 1000 gramas, esse gramas aqui é só a unidade de medida. Eu vou pegar aqui também. Nesse momento aqui eu vou até ocultar essa unidade de medida, eu vou deixar trabalhar somente com os prefixos, ok? Eu vou ter aqui também 1 sobre 10 elevado a menos 10, ok? Números arbitrários quaisquer. Qual a forma que a gente aprendeu de escrever esse número aqui, notação científica? A gente pode escrever esse número aqui como sendo 1 vezes 10 elevado a. A gente nota que essa vírgula está aqui e ela vai andar aqui 1, 2, 3 casas para a esquerda. Ou seja, esse número aqui vai ser 1 vezes 10 elevado a. Quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, esse número aqui aumenta, o expoente aumenta, tá? Então, esse 10 elevado a 3, se a gente observar bem, ele é justamente o equivalente ao quilo. Ou seja, isso aqui pode ser reescrito como 1 quilo, já que quilo ele equivale a 10 a 3. Isso aqui já está em notação científica, ok? Esse outro aqui, a gente pode levar a base de 10 para cima, isso aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a 10. Vamos buscar aqui uma forma de reescrevê-lo utilizando nossos prefixos. A gente observa aqui o seguinte.
1 vezes 10 elevado a 9 vezes 1 vezes 10 elevado a 1 é a mesma coisa disso aqui, tá? É a mesma coisa. Porque se a gente repetir a base somada dos expoentes, a gente vai recair novamente no 10 elevado a 10. Ou seja, a gente vê que esse 10 elevado a 9, ele tem um prefixo associado, que é esse aqui, que é o giga. Ou seja, a gente pode reescrevê-lo da seguinte forma. 1 vezes 10 a 1 giga. Ok? Isso aqui são alguns exemplos que a gente, um dos inúmeros exemplos que a gente pode aplicar que são muito úteis aí na nossa resolução de exercícios envolvendo grandezas quaisquer, né? Como Coulomb, onde a gente utiliza aí muito o microcoulomb, o pico Coulomb. Quando a gente estuda aí sobre Faraday, que ele é uma grandeza muito grande, né, muito forte, a gente usa sempre aí valores muito pequenos de Faraday. Então a gente vai observando aí a utilização desses prefixos na prática em resoluções de exercícios. Então aqui agora vamos para a nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre ordem de grandeza. Finalizando aí o nosso ciclo de aulas iniciais.